em estar na presença do Senhor, amém? Que você saia daqui transbordante dessa presença, que você possa refletir durante toda a sua semana a presença do Senhor, em nome de Jesus. Vou passar rapidamente pelos recados da semana, amém? Terça-feira, 19h30, dia de Ruiós, dia de aprendizado, conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus. Participe deste momento, participe deste tempo de aprender, compartilhar e compreender o que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Quarta-feira é dia de PGA, pequeno grupo de apacentamento. Se você ainda não participou, ainda não conhece, semana sim, semana não, acontece na casa do nosso amado ali Edivan, às 20 horas, às 20 horas, quarta-feira. Maiores informações pode procurar por ele, pela Ingrid, ao final do culto, e participe você também. Quinta-feira às 19h30, dia de culto. Sexta-feira às 18h30 acontece aqui todas as sextas-feiras um momento de intercessão. E este sábado, para a glória de Deus, é dia de feijoada, amém? Você que já conhece, que já experimentou, não deixe de compartilhar, de comprar, de adquirir, de presentear alguém. E você que ainda não experimentou das nossas feijoadas, fica aí o nosso convite. Sábado é dia de feijoada, amém? E sábado à noite, às 19h30, culto de homens. Tem varões aí? Glória a Deus, amém. Participe, né? No momento de culto de homens acontece paralelo uma mesa de mulheres, então as esposas não vão ficar em casa sozinhas, né? Venham também estar aqui conosco e não deixe de participar. Esses momentos são preciosos, são momentos diferenciados, são momentos de convívio, né, com a igreja, com os irmãos, para que possamos compartilhar, dividir as nossas dores, né? Amém? E domingo, dia de culto para a glória de Deus. Hoje nós teremos também ao final do culto a nossa cantina abençoada. Então não saia correndo, faça parte da cantina ali, desfrute, experimente, esteja conosco. Amém? Deus abençoe, igreja. Graças a Paz, igreja, amém? Vou trazer uma palavra de gratidão rapidamente. Vai ser rápido. Como é bom provar da presença de Deus. A palavra fala que nós devemos provar para ver. Provai e vede que o Senhor, Ele é bom, né? Muitas vezes nós não provamos, não experimentamos de Deus. E automaticamente não experimentamos da bondade de Deus. E essa bondade, ela está aqui estabelecida essa noite. E ela não está estabelecida por causa das paredes, mas ela está estabelecida porque existe eu e você aqui, que somos o templo do Senhor, amém? Eu gostaria de ler com você rapidamente Ageu 1. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, já vai separando para a gente ganhar tempo. Diz assim, eu quero ler desde o princípio, mas eu quero me atentar com vocês ao versículo 5, do versículo 5 ao 10. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador da Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeazadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. 3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam.
bebem, mas ainda têm sede. Veste-se, mas não se aquece. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em um bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeiras e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, e por causa de vocês, os céus retêm o orvalho e a terra não produz as colheitas. Enviei uma seca sobre os campos e sobre as colheitas, uma seca que fará murchar os trigos, as uvas, os azeites e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruírem tudo que vocês trabalham para construir. Que forte! Que forte essa revelação do Senhor para com o profeta Ageu. O templo do Senhor estava em ruínas. Essa mensagem é uma mensagem para o povo de Deus. E eu amo porque ele fala assim: olha, se vocês constroem minha casa, vocês me honram. E por várias vezes, quando eu trouxe palavras de oferta, eu digo, eu trouxe dizendo, olha, 2 Coríntios vai dizer que as nossas ofertas, elas honram o Senhor. E essa é uma passagem que me faz refletir muito. Talvez muitos olharão e falarão, é no Antigo Testamento. Mas se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Não é assim? Para quem não crê, muitas explicações nunca será suficiente. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. E essa passagem, eu me deparei com ela hoje e ela falou tanto ao meu coração, porque eu trouxe para a minha realidade, para os meus dias, o Senhor falando para mim: filha, a minha casa está em ruínas. E é tão interessante que hoje a gente estava conversando sobre reforma, e eu me deparei com essa mensagem. Quando o Flávio falou, traz a palavra de oferta, eu falei, não, vou trazer a palavra de oferta, que ele pega a gente assim, meio que em cima. Então se prepare, pode ser você. Olha para o teu irmão, vamos fazer essa brincadeira que nós não gosta. Olha para o irmão que está ao teu lado, toca nele aí, tuco, tuco, cutuca. Fala, pode ser você. Ai, ai, ai. E é assim conosco. Nós construímos tantas coisas fora e esquecemos da casa, porque hoje nós vamos olhar e vamos falar assim: o templo somos nós. E de fato o templo somos nós. Mas existe um templo físico que ele precisa estar levantado, né? Ele precisa estar em boas condições para que os santos, quem são os santos? Somos nós, se reúna. E eu lembrei de um exemplo que todos nós aqui vivemos. Quando eu era menor de idade, nunca foi me cobrado que eu precisava contribuir na minha casa. Alguém aqui nunca viveu isso? Por quê? Porque eu era pequena, menor de idade, não trabalhava. A partir do momento que eu cresci, fala comigo, cresci. Quando eu era pequena, eu não era cobrada. A partir do momento que eu cresci e passei a trabalhar, mamãe já falou assim: ó, filha, eu falo isso pro Pedro também, olha, eu tô te sustentando, deixando bem gordinho. Eu já vou acabar, tá? Tô deixando você bem gordinho. É magro ainda, mas vai ficar gordinho. Comendo igual eu come. Jesus. Mas quando tu começar a trabalhar, o salarinho aqui, ó, na mão de mamãe, viu? Uma porcentagem na mão de mamãe. Não quero só 10% não, Deus é muito bom. Quero a metade na mão de mamãe. Porque come, não usa banheiro, não usa, usa e usa muito.
Porque come muito. Na mesma proporção. É na mão de mamãe. E isso acontece conosco. Nós somos filhos. E existe uma casa aqui que quando nós somos pequenos, não somos cobrados de cooperar. Mas quando nos tornamos grandes, crescemos, caímos ao entendimento que de fato eu preciso cooperar com a casa, porque eu já não sou menor. Eu achei tão interessante que por um tempo eu não trabalhava. Eu já tinha maioridade, mas eu não trabalhava. E mamãe também não me cobrava. Mas qual que era o diferencial de mamãe falar assim: olha, precisa ajudar, filha? Quando eu passava a trabalhar. Precisa ajudar, filha. Ajuda a mãe. Olha o tanto de coisas que a mãe tem que pagar. A mãe tem que pagar a luz. A mãe tem que pagar a água. A mãe tem que fazer despesa. E nós vamos crescendo. E isso eu acredito que uma boa parte de nós já passou. Se sua mãe não fez isso com você, ô mãezinha boa, mas provavelmente a sua esposa vai fazer com o filho. Porque isso é natural. Isso é natural. Tudo que eu usufruo, automaticamente eu preciso contribuir. Não é assim? Quando eu entendo que eu preciso contribuir, quando eu sou maduro, os imaturos só usufruem. E foi isso que Deus ele estava falando para o povo. Porque o povo se reuniu e falou bem assim: para que reconstruir o templo? Não precisa reconstruir o templo. E nós muitas vezes falamos: para que eu vou dizimar? Para que eu não precisa pagar luz na igreja? Tem umas telhas para trocar, bastante inclusive. Se você vier aqui no dia de chuva, tu vai perceber. E era isso que o Senhor ele estava falando. Por isso que essa mensagem ela veio de tão forte ao meu coração. Porque esse Deus que nós falamos que Ele é santo, Ele é um Deus também que nos exorta, Ele é um Deus que nos corrige, Ele é um Deus que muitas vezes nos cobra, nos ensina. E esse povo passou pelo ensinamento de Deus através do profeta. E hoje eu queria deixar esse versículo para você. Você pode estudar na sua casa. Vai lá e estuda os profetas. Estuda Ageu. E você vai ver como que o Senhor ele exortou esse povo. O povo se reuniu e falou que não precisava que o templo fosse reconstruído. E aí ele pega e fala: olha, eu sequei. Imagina só o Senhor ele secar tudo por causa de nós. O Senhor ele mudou. Os tempos mudaram, mas o Senhor ele é o mesmo. O que Ele vai fazer é Ele que determina, não somos nós. Muitas vezes passamos por escassez por culpa nossa. Porque a palavra nos ensina que o Senhor ele é o Deus que Ele fecha tudo. Ele é o Deus que Ele abre tudo. Ele é o Deus que Ele provê. Ele é o Deus que Ele dá. Ele é o Deus que Ele prospera. Mas Ele também é o Deus que seca. É o Deus que murcha. É o Deus. Ele é Deus. É o Deus que caminha justiça e amor ao mesmo tempo. E a palavra fala assim: olha, já no Novo Testamento, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus, não é a justiça da terra. Se a gente vai olhar para a justiça da terra, a gente vai ver tantas pessoas pregando coisas que de fato a palavra não diz. Por quê? Porque a justiça da terra ela vai trazer muitas vezes para mim algo que venha de acordo com o que eu quero. Não sei se essa seria a melhor explicação. Mas a minha justiça normalmente é a minha verdade. A minha justiça é a minha verdade. É justo para mim, pronto e acabou. Mas a justiça de Deus ela não é uma justiça natural, ela é uma justiça sobrenatural. E a justiça de Deus ela está aqui, ó, revelada na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar nessa palavra, para que nesse tempo, no tempo de engano, nós não sejamos enganados. E também não sejamos forçados a fazer algo que não queremos. A palavra fala que o Senhor ele se alegra com quem contribui com alegria, segundo propõe o teu coração, mas antecede falando que aquele que colhe pouco, que planta pouco, pouco também colherá. Então a gente come um versículo para pegar o outro versículo e falar: isso é justo.
Nós deixamos um versículo para passar para dizer que a justiça o Senhor falou para me dar conforme o meu coração não quer dar. O meu coração ele não quer fazer. Mas essa noite eu não quero te obrigar, eu não quero, não, eu queria somente que você pensasse, que mudasse a nossa mente. A palavra de Deus, ela vai nos dizer tantas vezes, Jesus ele veio falando isso, Jesus ele não veio falando, declarando como o apóstolo Paulo, mas ele veio falando com a vida. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque se nós não renovarmos a nossa mente, provavelmente não estaremos de acordo com o evangelho de Jesus. Existiam uns camaradas no anterior, não sou eu, já vou terminar. Existiam uns camaradas que entendiam muito da Bíblia, e eu quero te dizer que até o diabo ele conhece a Bíblia como muito mais do que eu e você. O diabo tentou a palavra, o verbo em terra, com a própria palavra de Deus. O diabo ele fez aquilo que nós fazemos com Deus. Nós olhamos para Deus, falamos, não, mas a tua palavra diz assim, não é justo, Senhor, não é justo eu perdoar, porque não é justo eu amar, não é justo, mas não é o que é justo, é o que é certo. Não é o que é justo para nós, é o que é certo para o reino, é o que é justo no reino. Sabe quando que nós vamos adentrar num nível de maturidade? Quando nós vivemos a palavra de Deus, e essa palavra ela está muito mais dentro de nós do que fora. Essa palavra ela está muito mais dentro do que fora. Hoje nós vemos a palavra muito mais fora do que dentro. E isso não estou me tirando, não estou tirando a minha pessoa. Quando nós percebemos que a palavra ela está muito mais fora do que dentro. Quando eu movimento a palavra conforme as minhas vontades. Eu transiciono coisas conforme a minha vontade. Isso é forte. Esse Deus ele não mudou, igreja. Esse Deus ele não mudou. Eu estava lendo algo. Eu não vou lembrar qual que é o rapaz, mas está na Bíblia. Samuel, o profeta, o homem de Deus, ele injuriado por causa de um camarada que causou uma briga. Esse camarada saiu, depois esse camarada voltou e falou, agora provavelmente o profeta Samuel vai se compadecer de mim. O profeta Samuel vai se compadecer. O profeta Samuel vai se compadecer de mim. Chega o profeta Samuel desbanha a espada e fala assim, olha, da forma que você matou muitos homens, você vai morrer pela espada. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é fogo consumidor. Um Deus que está aqui essa noite. E Ele nos ensina, Ele nos exorta. Ele nos exorta. Essa verdade ela está tão real nos meus dias, talvez no seu não está. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com você, Jennifer. Veja, você planta muito, mas você tem colhido pouco. Você tem a capacidade de se colocar neste lugar, de colocar o teu nome. Come, mas não se sacia. Jennifer, você bebe, mas ainda tem sede. Jennifer, você se veste, mas não se aquece. O seu salário desaparece, é só o meu? Parece que está no sactel furado. Trabalho e não rende. Veja, Jennifer, o que tem acontecido com você. Agora diz o Senhor: suba as colinas, traga madeira e reconstrua a minha casa.
Eu peço para que o Senhor encha cada ambiente vazio do nosso ser, nos trazendo vida, paz, alegria, bondade, amabilidade, nos trazendo os teus frutos, domínio próprio, longanimidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos viver essa noite e daqui para frente a verdadeira prosperidade, que nós como santos do Senhor venhamos dar valor e valorizar aquilo que os céus valoriza, que nós venhamos olhar para as viúvas, que nós venhamos ir nas prisões, levantar os cativos, olhar para os órfãos, em nome de Jesus. Aleluia. Você que já separou a sua oferta, fique à vontade. O gasofilácio, ele está aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Nas asas do seu amor, Jesus, como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém. Tava bom demais, não tava? A gente apanha. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando, nos corrigindo com muito amor. E eu amo ouvir. Pense você que eu como pastor me sinto confortável nesse lugar, que não é uma realidade. Me sinto muito mais à vontade no ofício atrás de um instrumento. Mas eu me alegro no Senhor por fazer parte desse tempo, onde o Senhor está levantando pessoas que apenas querem se esconder nele. E assim o Senhor vai revelando a sua bondade através de pessoas improváveis. Eu estava aqui transitando por alguns versículos e o Senhor, ele me fez lembrar de uma parábola do banquete de casamento. Se você quiser meditar, está lá em Mateus 22. Não vou pregar sobre isso, mas faz parte. Onde o banquete estava preparado e o Senhor, ele foi chamando os convidados, mandou chamar os convidados e o banquete estava preparado, o novilho estava ali, tudo pronto. Só que os convidados começaram a dar desculpas, cada um para uma: eu comprei uma fazenda, não vou poder ir. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Essa manhã, movido pelo Espírito, eu fui disparando o convite, o flyer da igreja para dezenas de pessoas. Dezenas de pessoas. E alguns: pastor, eu estou trabalhando. Pastor, eu não vou conseguir, eu preciso jantar com a minha esposa, preciso ir, preciso ter esse tempo. E nesses dias nós vemos pouca fome. Nós vemos que a comida está posta. Tem comida para todo mundo, tem pão para todos, mas o que falta é fome. O que falta é vontade de comer. Eu já fiz o estágio na casa de idosos. Eu fui dar comida, na verdade uma comida totalmente triturada no liquidificador para uma senhora que estava muito debilitada, e ela não conseguia ao menos abrir a boca para comer. E o quanto é desafiador você tentar dar algo para alguém comer que está incapaz ou que não tem apetite. Você sabe que é bom, você sabe que é necessário, porque senão a pessoa vai padecer de fraqueza, mas muitas pessoas nesses dias estão sem fome. E é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho fome.
nós investimos naquilo que acreditamos. Existe pessoa, não são poucas, que mensalmente ou semanalmente vai lá na lotérica e compra um bilhetinho, e ela volta assim com aquele bilhetinho cheio de sonhos. Cheio de sonhos. E muitas vezes até fala assim: olha, Vini, se eu ganhar, você não precisa mais trabalhar não. E aí o Vini que escuta assim fala: meu Deus, queria tanto não trabalhar mais, queria tanto já me aposentar hoje. E essas pessoas vão depositando sua fé, sua expectativa em lugares errados. Assim como ela, milhares de milhares fazem a mesma coisa. E para um ganhar, precisa haver milhares de perdedores. E nós vemos tantas pessoas buscando algo no lugar errado. Nós vemos, meu irmão, que o banquete está à mesa. O banquete está à mesa. E aqui nós temos uma responsabilidade. Todos os ministros que ministram nesse altar, de promover a verdade. Nós entendemos que Jesus, ele nunca mudou a verdade para agradar o público ouvinte. Ele sempre transformou o público ouvinte através da mensagem e o seu poder. Ontem, quero comunicar algo aqui. Ontem era para ter iniciado um curso de casais nessa igreja. Mas devido à falta de fome, apenas 2 casais nos procuraram interessados em participar desse curso. Olhando para o índice de divórcio, é assustador, porque metade das pessoas que casam tem se divorciado, porque estudam muito para se tornarem grandes profissionais, estudam muito para ganhar dinheiro, mas não estudam para saber cuidar de uma família, investir onde realmente importa. Falta fome, falta interesse. Talvez se nós examinarmos a nossa lista de contatos, nós vamos perceber que existem pessoas que nós conhecemos que estão à beira do divórcio, e nós poderíamos ser esse instrumento para convidar essas pessoas para que haja restauração. Só que muitas vezes nós somos omissos. Eu corro tanto, eu trabalho tanto, eu tenho tantas ocupações, e na verdade são muitas distrações. Eu disse que nós só investimos naquilo que acreditamos, porque eu creio que o Senhor, Ele pode usar a sua vida para transformar essa geografia, para transformar o Riacho Grande. Eu acredito que o Senhor, Ele pode pegar uma pessoa, como Ele ministrou para uma mulher samaritana, e essa mulher, ela pode sair dali tão contagiada pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, que ela vai anunciar por toda a cidade, para um conjunto de cidades, dizendo: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, e conduzir a cidade a esse encontro com o Messias. Nós só investimos naquilo que acreditamos. Nós trabalhamos todos os dias porque acreditamos que ao final de 30 dias o nosso patrão, a nossa empresa vai depositar um salário referente àqueles 30 dias trabalhados, e aquele recurso vai me trazer benefícios. E muitas vezes, numa realidade sobrenatural, nós temos entregue tão pouco, porque é o sinônimo do quanto acreditamos, é sinônimo do quanto cremos que o Senhor, Ele pode de fato transformar a vida de alguém, transformar a história de alguém, transformar pessoas. E o Senhor, Ele é especialista, porque eu creio que Ele me transformou, porque eu era um tranqueira. Eu creio que Ele te transformou, te arrancou de um lugar escuro e te trouxe para cá, para um lugar de esperança. E agora tem continuado uma obra de santificação. Não somos perfeitos.
Como nós cantamos, tão longe estou de me parecer contigo. É assim que eu me sinto todas as vezes que eu dobro os meus joelhos e olho para alguém que é perfeito e eu totalmente imperfeito, mas mesmo assim Ele me aceita, mesmo assim Ele te aceita, mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele investe em você porque Ele acredita em você. Essa é a realidade do sobrenatural. O maior milagre não é aquilo que nós pegamos com as mãos, o maior milagre é aquilo que está acontecendo dentro de nós. Aleluia. Então invista, acredite, confie, gaste tempo, faça, obedeça. Essa semana eu estava no CDP de Mauá, de 15 em 15 dias eu vou ministrar, e dessa vez eu recebi uma oportunidade diferente. O púlpito estava do outro lado da grade, eu estava desse lado, e uma galera, muita gente. Eu ministrei, eu vi fome naquele ambiente, e logo eu me lembrei que quanto mais uma pessoa entende que é devedora, mais ama. A quem mais foi perdoado, mais ama. E ao final da ministração, começamos a orar por muitos ali. E a história de um homem que estava ali direcionando o culto, dirigindo o culto, um pastor, me intrigou. E eu comecei a conversar com ele. E esse pastor que estava ali agora, ele dirigiu uma congregação em Mauá, no Zaira, e ele foi se esfriando. Quando nós vamos para as cartas do Senhor no Apocalipse, ele se dirige aos anjos da igreja. E aquele camarada que estava nessa posição, ele foi se esfriando, e ele entregou a igreja, a presidência. E logo ele começou a viver um terrível conflito na sua família. Começou a trair sua esposa, começou a beber, começou a usar drogas, e aí foi ladeira abaixo. Só que em um momento ele descobriu que a esposa dele estava tendo um caso. E quando ele pegou o celular, ele foi tomado de uma fúria tão impulsiva, tão dominante, que ele pegou uma faca e deu muitas facadas na esposa. Graças a Deus a esposa não morreu, mas ele estava preso por causa dessa situação. Nós entendemos que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus, mas entendemos que o inverso também é verdadeiro. Quando eu deixo de ouvir, quando eu deixo de obedecer, quando eu deixo de praticar, a minha fé ela vai minguando. Eu vou me esfriando, eu vou me afastando, eu vou achando que não tem nada a ver faltar um culto, faltar outro. Não tem nada a ver deixar de investir no ministério, deixar de investir na minha família, deixar de observar os valores do reino. E assim muitas pessoas vão caminhando para o abismo, vão caminhando rumo à destruição, porque é isso que o inimigo ele quer, nos ver no chão, aprisionados no resultado das próprias decisões. Quantos estão entendendo? O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem investido em você. Não são muitos nesses dias que têm entendido a palavra de Deus. Muitos têm se emocionado, muitos têm se arrepiado, muitos sabem todos os louvores que estão tocando nas rádios, que está em primeiro lugar no Spotify, no Deezer, mas conhecem tão pouco daquele que os louvores falam. Conhecem muito pouco o Deus de toda a criação. O Senhor ele me conduziu a uma palavra. Eu
trouxe uma ministração alguns dias atrás, alguns domingos atrás, mas um contexto diferente. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, por favor. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Sim, Senhor, sim, sim. Fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Não deixes no Senhor que nós venhamos estar distraídos, que o Senhor venha passar e nós não venhamos Te perceber. Espírito Santo, agora toma a nossa mente, toma o nosso coração. Nós queremos que isso venha se expandir ou venha refletir nas nossas atitudes, no nosso caráter, no nosso modo de falar, andar. Nós queremos, ó Deus, ser transformados e nos parecer com Cristo cada dia, em nome de Jesus. Volta aí num capítulo 6, no verso 7, diz assim: que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Aleluia. O cenário aqui é devastador. Se você começar lendo do capítulo 6, você vai perceber que o cenário é tenebroso, onde essa galera de Midian, chamado midianita, eles eram como gafanhotos. Eles não deixavam que o povo de Israel plantasse, ou melhor, deixava que eles plantassem, mas quando estava perto da colheita, eles vinham e acabavam com tudo, devastavam tudo. Eles vinham e oprimiam aquele povo. E a situação de um homem que o Senhor chama, ele está malhando trigo num lugar de pisar uvas, porque ele tem medo. Ele está amedrontado, ele está ali terrivelmente apavorado, com medo daquele ambiente onde ele gerava o sustento para ele, para a família, pudesse ser levado ou destruído pelos inimigos. Mas eu já falei aqui sobre Gideão, e eu queria chamar a atenção de vocês agora para os 300 que acompanharam Gideão. Nós sabemos que Deus, ele usa coisas simples e improváveis para cumprir seus propósitos sobrenaturais, sim ou não? Deus, ele usa, ele faz do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele, e é perfeito. Deus, ele não escolheu o homem da tribo mais forte, mais poderosa, mais numerosa, não. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas características desses homens que seguiram um homem que também estava com medo, que também estava questionando sobre a capacidade dele conseguir libertar aquele povo daquele domínio que devastava, que acabava com tudo. Este era o cenário de destruição, de medo, de incerteza, e que não é diferente desses dias, como a Jennifer bem trouxe aqui. Nós vemos que esses homens, eles foram escolhidos por Deus. Nós vemos que de 32 mil homens, sobraram 300, ou foram escolhidos 300 homens. Eles eram corajosos, eles estavam atentos e vigilantes, eles eram obedientes e disciplinados, eles tinham fé, e eles caminhavam por unidade. Eu entendo uma coisa, que Deus, ele não precisa de muitos, mas Deus, ele precisa de pessoas dispostas, de homens e mulheres dispostos e disponíveis, que entendem a responsabilidade de ser um libertador, de
ser um intercessor, alguém que vai se colocar numa guerra em favor de outras pessoas. Nós já passamos do tempo onde vivíamos como crianças, e viver como criança exige um cuidado. Sexta-feira, ele foi no cinema com os amigos pela primeira vez. E o nosso coração fica como? Manda a localização aí, menino. Deixa eu ver se ele está no cinema mesmo. Chamamos o vô para dar um apoio. Vai lá, observa. Vai lá buscar eles. Porque quando é uma criança, precisa de um certo cuidado. A gente pensa até como ele vai atravessar a rua. Não, de ônibus não, vai de Uber. E temos zelo. Mas nós crescemos. E à medida que nós crescemos, vai aumentando as nossas responsabilidades, o nível de atenção, vai aumentando as obrigações. E eu sei de uma coisa, que Deus, ele não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de homens que amadureceram, que entendem a sua responsabilidade. Eu falo aqui que não é mais tempo de nós ficarmos aqui no ajuntamento de ovelhas. É tempo de nós darmos comida, caldo grosso, para pessoas que querem pastorear, que querem ser libertadores, que querem curar outras pessoas. Deus não permitiu que você fosse ferido, fosse esmagado, fosse moído, que você chorasse, que você sofresse, que você passasse por angústias, tempestades, dores tamanhas que você pensou que não ia suportar, medos sinistros que você pensou que não ia conseguir vencer à toa. Tudo isso tem um propósito. O Senhor, ele vai usar você naquilo que você venceu. E eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas marcadas pelos campos de batalhas, pelos cenários de guerra, que deixou grandes cicatrizes. Nós dizemos que para cada cicatriz é um ministério aberto. Cada ferida curada nasce um ministério onde o Senhor vai te ensinar a tomar territórios, a tocar pessoas, a dar vista aos cegos, a dar uma ordem ao paralítico para que se levante e caminhe. O Senhor, ele quer usar você. Eu vejo aqui nesse texto que o Senhor, ele não deu a vitória através do número, mas através da fé e obediência. No verso 2 do capítulo 7, tinha um propósito para que o Senhor não deixasse os 32 mil homens que estavam lá diante de Gideão ir para essa guerra, para que Israel não se gloriasse achando que foi a minha própria mão que me livrou, que nos livrou. Poxa, nós somos bons demais, nós temos uma capacidade militar de avançar e destruir, acabar com o inimigo, se esquecendo que foi Deus, foi as mãos de Deus. Eu não sei como você se sentiu diante das maiores guerras que você atravessou, mas eu senti que eu estava completamente impossibilitado de vencer, que as minhas forças estavam se esgotando a ponto de eu pensar que o Senhor havia se esquecido de mim, do propósito, que o Senhor tinha se esquecido das promessas que Ele tinha feito, que o Senhor, Ele não ia me ouvir porque estava dando tudo errado. Foi esse o questionamento do líder que o Senhor estava chamando. Como assim o Senhor está conosco? Como assim? Porque o Senhor permitiu esse mal. E lá no verso 1 do capítulo 6, vai dizer que aquele povo tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos midianitas. E eles ficaram na mão dos midianitas por muito tempo, até que eles decidiram clamar. Meu irmão, existe um poder sobrenatural no clamor, na oração. Sabe, muitas vezes nós podemos
através das nossas ações, ir parar num lugar que nós não gostaríamos de estar. Estar aprisionado com medo, sendo afligido, desprezado. Mas se você clamar, o Senhor é aquele que te escuta. Não existe, meu irmão, alguém ou um lugar que, nesse lugar aqui a oração é forte, nesse lugar aqui, se você fizer isso ou aquilo. Existe um Deus que se compadece daqueles que têm um coração contrito e quebrantado, e que se voltam para Ele em espírito e em verdade. E você pode ter a plena convicção, através da fé, que se você clamar, Ele vai te ouvir, que se você bater na porta, Ele vai abrir, que se você buscar, você vai encontrar. Aleluia! O que eu não posso, pastor, é achar que eu estou vencendo aqui, na minha capacidade. É achar que as minhas conquistas se dizem ao meu respeito, o quanto eu sou bom. É tudo graça, é tudo misericórdia. Eu não mereço, nós não merecemos. Martin Luther King, ele diz assim: olha, a fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê toda a escada. Você não precisa ver toda a escada para dar o primeiro passo. Caminhe, caminhe. Deus está falando, caminhe. Deus está falando, obedeça. Sabe, existem tantos lugares que são tão fáceis de congregar, porque não exige nenhum nível de renúncia. E todo dia o Senhor, Ele me pede algo. Toda vez que eu me aproximo do Senhor, meu irmão, essa palavra ela vem para arrancar algo de mim, ainda que eu queira extrair todas as promessas que há nela, mas para eu viver essas promessas, ela exige que algo seja arrancado diariamente da minha mente, do meu coração, para que eu não seja mais um aprisionado achando que é um conquistador, quando me tornei um miserável por causa da minha condição espiritual. Posso estar rico, belo, recebendo todos os likes por fora, mas eu posso estar cego, nu, miserável. A fé, ela vê o invisível, ela crê no impossível, ou melhor, crê no incrível e recebe o impossível. A fé é a certeza. Vai dizer Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor? Qual é o motivo que fez você sair da tua casa e vir para cá? Onde você tem investido a tua vida? Você tem se contentado em ficar num lugar, dando um jeitinho, enquanto o inimigo está te derrotando, o inimigo está vindo, acabando com a tua celebração, vindo acabando com aquilo que o Senhor Ele quer fazer sobre você e através de você. O Senhor Ele tem nos chamado. Quando eu olho aqui para esses homens, meu irmão, não era um cenário fácil de se alistar para essa guerra. Não era um cenário, porque quem era Gideão? Quem era? Ele mesmo, ele já se classificava como o menor da tribo. Ele já se classificava como alguém totalmente pequeno, incapaz, improvável. Só que, meu irmão, aqueles camaradas que foram escolhidos para lutar essas guerras, eles tinham algumas habilidades, algumas capacidades, algumas atribuições. No verso, melhor, eles eram corajosos. Diga assim comigo: corajosos. Deus, Ele mandou voltar os medrosos. Dos 32, Deus manda voltar os medrosos. Quem tem medo aqui, cai fora. Só nessa leva 22 mil homens foram embora. Meu Deus. Eu imagino aqueles 10 mil que ficaram olhando, assim como o humorista disse: agora vai ficar difícil para nós. Se tinha 32 mil, se os midianitas eles eram como gafanhotos, e agora a gente só está em 10 mil, poxa, a proporção aí aumentou, que agora a gente vai ter que dar conta do que os outros iam lutar. E aí 22 mil voltam para trás. Sabe, meu irmão, coragem não é a ausência de medo, mas é a decisão de seguir
apesar do medo. Então, não significa que os 10.000 que ficaram não tinham medo, mas eles disseram: eu vou caminhar, eu vou para essa guerra, eu tenho medo, mas eu vou ir, eu não vou deixar que o medo me paralise. E quantas vezes nós voltamos para trás porque o medo paralisa. O medo nos impede de viver o novo. O medo nos impede de observar o inimigo como alguém que é pequeno, enxergando o tamanho do nosso Deus e sabendo que o nosso Deus é grande. E com o nosso Deus nós vamos ser vencedores na batalha. Não importa qual seja o tamanho do inimigo, mas o Senhor conosco, Ele luta por nós. Diga glória a Deus. Essa boca aí tá podre. Aleluia. Nosso Deus é forte. Aprendi com a Ingrid. A boca não tá podre não, para dar um glória a Deus, né? Aleluia. Em tempos difíceis, Deus procura os que não fogem da batalha, os que não vão olhar para trás, os que não vão se curvar, os que não vão desistir. Sabe outra coisa que eles eram, meus irmãos? Eles eram vigilantes. Sabe por quê? Porque a seleção final foi baseada na maneira de beber água. Na maneira de beber água. E os que se mostraram atentos, preparados, esses foram escolhidos. E em tempos de guerra, não dá para baixar a guarda. Em tempos de guerra, meu irmão, não dá para baixar a guarda. A Jennifer estava falando a respeito da reconstrução do templo. E em Neemias, meu irmão, enquanto eles edificavam o templo, era aqui, ó, com uma arma na mão, edificando o templo, reconstruindo os muros. Entende? Eu não posso achar que sou bom o suficiente, que estou forte o suficiente. Quando eu no auge do meu ministério, estava voando, nos 17 anos, eu pensei que, Vini, tocha, tava lá no retiro, foi a primeira vez, aquele impacto, o primeiro amor, e logo na semana seguinte eu fui convidado a ir para o reencontro. Esse encontro foi tremendo, foi o reencontro, era sobrenatural, e aí eu, tô voando, Gadita, e aí, naquele tempo que eu achava que eu estava forte, adivinha, estava fraco, e aí foi a maior queda ministerial, erros cometidos irreparáveis. Então entenda bem que não se trata do quanto eu acho que eu estou forte, mas o quanto eu aprendi a depender do Senhor, entendendo, meu irmão, que quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte, porque aumenta o meu nível de sensibilidade, de dependência em Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu não posso parar de vigiar. Mas eu venci o inimigo agora. Meu irmão, eu não posso parar de vigiar. Eu não posso negociar, eu não posso ceder às pressões, eu não posso lá brincar com as tentações, eu não posso. Por quê? Porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo, ele nos arrebenta se a gente ficar brincando de ser cristão. Então, em tempos de guerra espiritual, não dá para baixar a guarda. Vocês percebem que pessoas que atuam na parte de segurança são pessoas que estão todos os dias estrategicamente posicionadas nos ambientes, são treinadas, são preparadas para estar vigilantes, não andando de qualquer jeito, não entrando e saindo de qualquer lugar, de qualquer forma. São pessoas que estão com seus olhos abertos, que estão atentos. Diga amém. Outra coisa que eles eram, e eu já vou ser bem breve, eles eram obedientes. Diga assim comigo, obedientes. Meu irmão, a estratégia era totalmente fora do comum. Muitas vezes o povo guerreou, né? Muitas vezes na Bíblia, o povo de Israel é expert nisso. Eles tinham armaduras, eles tinham espadas afiadas, eles tinham cavalos, eles tinham armas de guerra. E sabe qual foi a arma que eles foram para essa guerra? Cântaros, tochas e trombetas. 300 homens com cântaros, tochas e trombetas. Mas sabe, mesmo assim eles foram sem questionar.
No mínimo eu ia olhar para Gideão e falar: Gideão, era bom não a gente pegar uns machados, umas facas, ser pelo menos uma de cortar pão, né? Não era bom não a gente, né, pegar uns escudos, porque isso aqui, né? Ó, eles vêm como gafanhoto, mas assim eles foram para essa guerra. O Hudson Taylor, ele diz assim, que Deus ele não procura pessoas com grandes habilidades, mas com corações obedientes. Não importa se você é habilidoso, o importa é se você está disposto a obedecer, se você está disposto a crer naquilo que o Senhor falou. Obediência atrasada é desobediência. Não, tem gente que parece que tem um delay, né? E está lá esperando as coisas para ver se vai dar certo ou errado. E aí, obediência atrasada é desobediência. Deus escreve a sua vontade na vida de quem escolhe obedecer, mesmo sem entender. Então, talvez você esteja num cenário onde você não vê armas para você guerrear contra o inimigo que vem contra você. Mas saiba de uma coisa: você não vê as armas que você considera corretas, as armas que você viu alguém talvez matando o inimigo com aquela arma, com aquela armadura, daquela forma. Mas o Senhor te chama, e o Senhor te escolhe, e o Senhor prepara você para batalhas sobrenaturais, com armas que são sobrenaturais, que vai confundir o inimigo, que talvez você não entenda, mas a partir da tua obediência, da tua fé, você vai viver o sobrenatural, vendo a queda, vendo a destruição dos teus inimigos. Porque, meu irmão, algo que é comum, que é totalmente improvável, é isso que o Senhor usa para manifestar a sua glória. Aleluia. As tochas, elas estavam escondidas dentro dos cântaros, dos vasos de barro. E isso fala de uma luz contida, que só brilha quando o vaso se quebra. Quem pegou? Isso aponta para verdades espirituais, meu irmão, como o evangelho sendo a luz do mundo. E os vasos, eles precisavam ser quebrados para essa luz brilhar. É por isso que você já se sentiu quebrado, você se sentiu moído, já passou por algumas pressões. O Senhor já te quebrou. O Divan ministrou aqui sobre o vaso, o oleiro. Meu irmão, e é tão importante você permitir ser quebrado, ser refeito por Deus, porque assim não vai brilhar a tua luz, mas a luz do Senhor, o evangelho das boas novas, que vai brilhar e vai transformar pessoas, vai transformar você, vai transformar a tua casa, a tua família, vai transformar o cenário que você vive, vai transformar essa circunstância que aparentemente está totalmente desfavorável, vai transformar, meu irmão, vai fazer algo sobrenatural na tua direção. Aleluia. O vaso de barro reflete a nossa fragilidade humana. E quando eu entendo que eu sou totalmente frágil, eu entendo, meu irmão, que o que me torna forte é o poder de Deus. O que me faz estar de pé não é nenhum motivo, senão o poder de Deus. Quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu quis parar, quantas vezes eu olhei, me comparei, falei: Senhor, por que o outro está avançando, por que eu não? Por que o outro está destruindo, acabando com o inimigo, e eu não? Por que? E tantos questionamentos, revelando uma fragilidade. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós enchemos o nosso coração, a nossa mente de esperança, porque assim Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Eles quebram aqueles vasos de barro como um símbolo de entrega. Quando os vasos eles se quebram, a luz brilha. Isso pode ser visto como um símbolo da rendição total a Deus, da quebra do ego, para que a glória dele resplandeça. Diga amém. Sabe, os vasos na guerra, eles ficaram estrategicamente, eles cercaram o arraial do inimigo, eles estavam lá, 100 homens ficaram com Gideão, 100 homens ficaram do outro lado, e 100 homens do outro lado, e eles estavam com o cântaro, com o vaso de barro, com a tocha, e com a trombeta, e eles quebram o vaso.
as trombetas como uma voz profética e proclamação de vitória, sabe? As trombetas nas escrituras sempre representaram um chamado para a guerra, a proclamação da presença de Deus e um movimento profético. É por isso que é tão importante, meu irmão. Cada toque da trombeta chamava o povo para uma reunião, para uma movimentação. Então, através de cada toque, o povo já sabia que precisava se reunir na entrada da tenda, ou que era um chamado para a guerra. E assim, meu irmão, eles estavam com essa trombeta nas mãos, e ao tocarem as trombetas e gritarem, espada do Senhor e de Gideão, estavam profeticamente anunciando a vitória de Deus. Diga glória a Deus. Deus às vezes nos dá direções que não fazem sentido para nós, não fazem o menor sentido, caminhar para muitas direções que o Senhor aponta, mas se você obedecer, aí está a vitória. Aí está a vitória. Muitas vezes eu não quero ir, muitas vezes eu não quero pregar, muitas vezes eu não quero falar, muitas vezes eu não quero, mas a vitória está quando você se coloca à disposição para obedecer. Meu irmão, quando o Senhor ele te dá um comando, não fique pensando muito não, obedeça, vá, porque o Senhor garante. Diga amém. Sabe outra coisa que eles eram unidos. Diga assim comigo, unidos. Eles quebraram os cântaros, eles levaram as tochas, eles tocaram as trombetas juntos. Sabe o que trouxe a confusão ao inimigo? A unidade, quando eles simultaneamente fizeram esses 3 atos. Eles tomaram essas 3 ações. Eles quebraram os vasos, eles pegaram a tocha e eles tocaram as trombetas. E naquele momento o inimigo ele se confundiu e um começou a atacar o outro, um começou a guerrear contra o outro. Entende? A palavra de Deus diz que quando você se coloca à disposição para obedecer o Senhor, se você obedecer o Senhor, você será abençoado em tudo aquilo que você fizer. Sabe o que vai acontecer referente aos teus inimigos? Eles podem vir até você por um caminho, mas eles vão se dispersar por 7 caminhos. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, a unidade causou a confusão do inimigo. O inimigo ele treme diante de um povo que age em unidade e obedece a Deus. É por isso que há tanta confusão no seio da igreja. O povo que se diz de Deus na internet, ele está completamente dividido. E essa é uma ação indireta ou direta do adversário para trazer divisão, porque ele sabe que o Espírito do Senhor ele atua na unidade. Quando eu e você, Divan, somos um, quando eu e você, Diogo, somos um, quando nós caminhamos com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma convicção, com o mesmo propósito. Meu irmão, quando nós caminhamos para a edificação da igreja, quando eu uso os meus dons e talentos para a edificação do corpo, para servir alguém, para levantar alguém, para ajudar alguém, para salvar alguém, quando eu uso tudo que há em mim, os recursos que eu recebi do Senhor, para que alguém se sinta encorajado, para que alguém encontre o caminho, é para isso que o Senhor nos chamou. Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele está orando pela igreja, pelos discípulos, ele fala para o Senhor, olha, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que Ele nos enviou, que eles foram enviados pelo Senhor. É assim que o mundo vai crer, é assim que não haverá barreiras, meu irmão, é assim que não haverá lugar para o inimigo, quando nós deixarmos o amor vencer toda a divisão, toda aquilo que eu quero trazer como justiça própria. Meu irmão, permita que o Senhor ele venha nos quebrantar, para que nós venhamos viver essa unidade. Eu estava tão enfurecido, não é bem certa essa palavra, mas frustrado com a disputa dentro da igreja, com a divisão dentro da igreja.
Ah, porque minha célula é da cor laranja, porque minha célula é da amarela, porque minha célula é da verde, porque você não pode vir na minha célula, porque você tem o teu discipulador, você não pode falar comigo, vai lá para ele, vai lá para isso, para isso. E aí, a igreja que o Senhor tinha nos dado, que foi um aborto por causa das nossas ações, porque deixamos de ouvir o Senhor, seria Comunidade Evangélica Unidade. Porque essa era a nossa intenção, de buscarmos a unidade do corpo. A unidade do corpo, independente da placa, independente do ambiente, entendendo que o sangue de Cristo nos une e faz com que nós venhamos ser um. Aleluia, diga aleluia. Outra coisa que eles eram homens de fé, e eles ficaram firmes enquanto Deus confundiu o inimigo. Eles ficaram firmes lá, enquanto Deus estava trazendo confusão ao inimigo. A fé deles ativou o sobrenatural. É tempo de você viver o sobrenatural. E sabe o que vai fazer com que você viva o sobrenatural? A tua fé é ativada. A tua fé só será ativada quando você ouvir a palavra e obedecer, e permitir que essa fé ela venha crescer, e você venha caminhar em medidas que você nunca caminhou. Você venha renunciar o que você nunca renunciou, consequentemente vivendo o que você nunca viveu. Aleluia. Nossa fé em Deus pode virar batalhas impossíveis a nosso favor. É isso, meu irmão. Não importa qual guerra você está vivendo, se você viver através da fé, essa fé vai ativar o sobrenatural e vai fazer com que você saia vencedor. Deus está à procura de pessoas como os 300 de Gideão. Como os 300 de Gideão. Não importa o número, mas a disposição do coração. Eu quero perguntar para você: você está pronto para essa missão? Você está pronto para ser um 300? Um desses 300 que não vão ali baixar a guarda, que não vão se mover pelo medo, que vão obedecer o Senhor, apesar, independente de qualquer contratempo ou circunstância. O Senhor está te chamando, meu irmão. E eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para falar para você que esse chamado está de pé, porque existe um povo que está aprisionado. E talvez você está aprisionado. Até hoje você estava nessa condição de Gideão. A Bíblia fala de Gideão que estava nessa condição, malhando trigo no lagar. Mas quantas pessoas estavam no mesmo cenário? Frustrado por um inimigo que vinha e destruía tudo. Não, nós não podemos nos conformar com o avanço do adversário, da cultura, do sistema. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecem, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós estamos avançando, diga amém. Aleluia. Feche teus olhos, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar com o Senhor nessa hora. Fala para Ele: eu quero, Senhor, ser tomado por essa mesma fé, por essa mesma unidade, por esse mesmo coração. Ah, Senhor, eu quero ser tomado, meu Deus, por essa sensibilidade. Eu quero romper com o medo, com a dúvida, com a incerteza. Eu quero andar em obediência, eu quero ser vigilante. Senhor, eu não quero ser um crente superficial, que anda com as águas nos tornozelos, que não crê no sobrenatural, que não vive pela fé. Eu quero ter essas características, Senhor. Gera em mim, fala para Ele, fala para Ele. Intensifica o teu clamor. Existe um poder sobrenatural no clamor. Existe um poder quando eu oro por você, mas existe um poder muito maior quando você ora por você, pela sua família. Quando você se coloca no lugar secreto, no altar. Ora, ora, ora. Chora camandara, sore mandara, candará labaxeira. O Senhor faz de você nessa noite um guerreiro, uma guerreira. O Senhor ativa a tua fé. O Senhor, Ele te levanta. O Senhor, Ele restabelece a tua força. Você que entrou aqui estava se sentindo fraco, estava pensando que tinha acabado, que o inimigo tinha vindo e acabado com os planos de Deus.
acabando com um propósito. Não, 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 não. O Senhor, Ele te disse para você: é hoje que eu trago a libertação, é hoje que eu te livro, e é através de armas incomuns. Então eu quero convidar você a adorar, porque a quebra do vaso é um sinônimo de adoração. Assim como uma mulher, ela quebrou o vaso, derramando o mais puro perfume diante dos pés de Jesus. Se quebre agora, se humilhe, se humilhe, se humilhe. Fala para o Senhor: eu preciso de você, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da tua força, eu preciso da tua graça. Ei, se renda, se renda, se renda. Ei, vem, vem, Espírito Santo. Se você quiser vir até a frente, nós iremos orar por você. Você que estava se sentindo na mesma condição de Gideão, nós iremos orar com você nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Toma cada um dessas pessoas que estão aqui. Nós sabemos, a Deus, que o Senhor não precisa de muitos. O Senhor precisa de homens e mulheres dispostos e disponíveis a carregar a cruz, a negar a si mesmo, que estão olhando para o alvo, que é o Senhor. Chore que mandara, chora mandara, candara baixei. Sim, vem, vem, Senhor. Uma vez que eu coloquei, eu quero convidar você a tocar nessa pessoa que está do seu lado, ou você que sente no teu espírito de orar com alguém agora. Sai do seu lugar, toca alguma vida. Fala para ele agora, para ela. Libera aí, profeticamente. Meu irmão, ao toque da trombeta, há uma proclamação sendo ministrada, há uma vida de Deus transbordando aqui nessa noite. Existe um Espírito que fala à igreja. Ei, se posiciona hoje, se posiciona. Não se contente a viver uma vida aprisionado no medo, conformado com os ataques do inimigo. Não, não, o inimigo caiu. Ei, o Senhor destruiu tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que tentou te matar, tentou te frustrar, tentou te ferir, tentou te manipular, tentou te roubar. Profetiza, profetiza, profetiza. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. O Senhor, Ele te escolheu, e assim como Ele disse para Gideão, Ele diz para você: seja forte, homem, mulher corajoso, corajosa, valoroso, valorosa. O Senhor te escolheu para uma grande missão. Não deixe que o inimigo ele roube os planos de Deus, os sonhos de Deus. Eles são maiores do que os teus próprios sonhos. Eles são muito maiores do que aquilo que você tem tentado fazer com as tuas mãos. Permita que o Senhor, Ele venha usar as suas mãos para ir para essa guerra com um vaso de barro, com uma tocha e com uma trombeta, sendo os proclamadores da última hora, sendo os profetas dos últimos dias, sendo
aquela que não vai se dobrar diante de um cenário de medo, de horror, diante de um cenário de prisão. O Senhor te chamou para ser livre, e nessa liberdade, meu irmão, Ele nos pede tudo. Ou seja, eu pertenço a Ele, eu já sou dele, e já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. Amém. O Senhor está chamando pessoas para que esse chamado venha nos possuir e venha ditar o rumo da nossa vida. Não mais aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Ele quer fazer através de mim. Amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, o Senhor vai usar a sua vida. O Senhor vai usar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Estou voltando à essência da adoração. Amém, queridos. Deus abençoe. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer.